Bom dia, paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos aqui estudando as cartas de Paulo, no nosso estudo bíblico, e nós estamos vendo a carta aos Efésios. Eu vou pedir para a irmã Rosângela fazer uma oração para a gente estar iniciando aqui os trabalhos. Irmã? Paz, Senhor, espero que todos estejam bem. Vamos orar, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos, ó Deus, na Tua presença, meu Pai, primeiramente em agradecimento por ontem, por tudo ter corrido bem, por hoje, Senhor, abençoe, Senhor, esse estudo, agradeço, Senhor, pela vida do irmão Marcelino, do irmão Edgar, que se predispõe a nos ensinar, Senhor, a Tua palavra. Que o Senhor abra os nossos ouvidos, a nossa mente, para que possamos entender e colocar em prática tudo aquilo que é nos ensinado. Que o Senhor abençoe a vida de cada um que aqui esteja, Senhor. Quem pôde entrar, quem não pôde. Que o Senhor ajuda, Senhor, abençoa cada pessoa. Abençoa hoje, Senhor, a nossa cantata, que os louvores atinjam, Senhor, as pessoas. Que Deus faça, Senhor, um mover naquele lugar. Um mover, Senhor, que eles sintam a tua presença, Deus. É tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Obrigado, irmã. Então vamos aqui dar sequência no nosso estudo. Eu estou um pouquinho rouco, mas vai dar para entender bem. Então nós estamos aqui na carta de Efésios, né? A quinta carta aqui na nossa estante. Estamos na fase da leitura. A gente já falou sobre o contexto. Paulo estava lá preso em Roma quando ele estava escrevendo a carta. Né? Ele já tinha feito a terceira viagem missionária. Né? Ele tinha ficado lá em Éfeso 3 anos lá. Ele fundou as igrejas. E aí, quando ele escreveu essa carta, ele já estava preso em Roma. A gente já viu isso. E aí, a gente, na parte da leitura, nós estamos no capítulo 4, né? No primeiro capítulo, Paulo ele já contou um pouco do projeto de Deus, falou de Deus, que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No primeiro capítulo ele já deixou claro, né? A Trindade, a Santíssima Trindade. Aí ele fez uma oração também para que a gente entendesse, conhecesse, tivesse a sabedoria do alto para entender todo esse projeto. E aí no capítulo 2, ele explicou desde o pecado original até a vinda de Jesus para nos salvar. Então ele contou essa historinha também para a gente e depois ele falou também sobre a questão de que não existia mais diferença entre judeus e gentios, que agora a salvação era para todos, que acreditassem, que crescem em Cristo. E aí depois ele também avisou do chamado dele, que era levar o evangelho, tanto para os judeus quanto também para os gentios. Né? Ele contou isso para a gente no capítulo 3 e orou de novo para que a gente tivesse esse poder vindo do alto, esse poder vindo de quem tem a fé em Jesus Cristo, e que quem tem essa fé tem esse poder que vem do alto, e nós somos como um instrumento na mão de Deus, onde a gente vai poder ser usado para o seu projeto. E isso a gente já aprendeu no capítulo 3, aí a gente entrou no capítulo 4. É como se aqui a primeira metade da carta, né, porque são 6 capítulos, ele estivesse escrevendo o projeto, escrevendo sobre o propósito da morte e ressurreição de Jesus. E agora, na segunda metade, o capítulo 4, o 5 e o 6, ele vai dando as dicas para como que a gente tem que viver, entendendo todo esse projeto, como é que vai ser a nossa vida em Cristo. Como é que vai ser a nossa vida daqui para frente. Então, já no capítulo 4, a gente já, no primeiro bloquinho, a gente já ficou entendendo aqui que Paulo falou sobre essa unidade, né? Essa unidade que a gente tem que preservar na igreja. Essa unidade aqui que ele já está falando já da igreja, né? Já
das pessoas que aceitaram Jesus, que têm essa fé, dos cristãos, eles precisam ter essa unidade, né? E ele falando dessa unidade, ele também falou do individual, que cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua vocação, mas que fazem parte de um todo. Então, se a gente pensar na unidade como um todo e entender que a nossa parte, o nosso pedaço, não importa se são é uma vocação, duas ou três, não importa qual que é a nossa habilidade, mas ela é muito importante para que o todo funcione. Então, e aí agora Paulo vem falando tanto dessa unidade, que cada um é diferente, cada um é diferente do irmão, mas cada um é importante para o projeto como um todo, e a gente precisa preservar essa unidade, para que o corpo não sofra, para que o todo não sofra. Então, ele já ensinou a gente essa unidade da igreja, e aí, ainda no capítulo 4, ele fala que cada um tem o seu chamado, né? A gente já falou sobre isso, né? Que cada um tem o seu chamado, cada um tem as suas habilidades, e também Paulo vem falar, e daí, como é que a gente exerce isso, né? Ainda no capítulo 4, aí a gente falou sobre a santidade, né? Que tipo de vida que a gente vai ter que ter a partir daí? A partir do momento em que nós estamos inseridos nesse contexto, nós estamos inseridos nesse propósito maior, com a nossa individualidade. Mas o que a gente precisa fazer para que o todo não sofra, né? Então, Paulo vem nos ensinando a fazer isso. Então, e ele começa falando também, aqui no capítulo 4, quando ele fala da santidade e da dissolução, ele deixa claro que não dá mais para a gente andar do jeito que a gente andava, não dá mais para a gente viver como as pessoas que não têm Jesus, não conhecem a Deus, andam. Porque são coisas diferentes. E é isso que ele mostra para a gente. Ele mostra que agora quem aceita Jesus tem uma vida diferente. Tem que andar de uma forma diferente. E aí ele fala dessa santidade que a gente precisa estar andando. A gente tem que esquecer o velho homem e viver de acordo com o novo, de acordo com o que Jesus nos ensina. Então, Paulo fala dessa necessidade, dessa renovação no espírito, que a gente também falou bastante aqui. Um novo homem, que ele seja criado segundo Deus, segundo a palavra, que procede da verdade. E a nossa verdade aqui é a palavra. E aí, o último bloquinho, que a gente começamos a conversar domingo passado, nós vamos focar nele hoje, vamos terminar esse bloco, último bloco do capítulo 4 hoje, que tem muitos ensinamentos de Paulo, quando a gente fala sobre o comportamento de cada um, né? Então, eu vou ler de novo, né, esse trecho do versículo 25 ao 32, e a gente vai conversando sobre isso, que é uma exortação à santidade. Como é que nós temos que andar, como é que nós temos que viver. A gente já falou de um ou dois aqui, ensinamentos desse bloco, mas tem bastante, a gente vai continuar hoje. Então eu vou ler aqui do 25 até o 32. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha ao sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros,
como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Irmãos, esse bloco aqui, a gente já começou a falar dois itens no domingo passado, né? Um é que o primeiro que ele fala aqui no 25 é sobre a mentira. A gente falou sobre o estrago que pode causar mentira. E a gente falou sobre a mentirinha, mentirona. A gente conversou sobre isso. E a necessidade da gente falar a verdade. Mas, é claro, também temos que saber, mesmo quando vai falar a verdade, a gente tem que saber falar para não causar desentendimento. E aqui, quando ele fala da mentira, ele foca que nós somos membros, né, uns dos outros aqui, então quer dizer que a gente tem que estar engajado. Então, o relacionamento entre irmãos é muito importante. Então, por isso que ele vai começar a falar sobre esse tipo de coisa, que tem a ver com o relacionamento entre irmãos. São sentimentos e são coisas que a gente precisa prestar atenção nesse relacionamento com os irmãos. E aí o segundo que a gente comentou no domingo passado ainda é o irai-vos e não pequeis, né? A gente sente ira, né? É normal, faz parte da natureza humana, mas a gente tem que saber disso e não dar o próximo passo, não pecar. A gente pode ficar irado, mas a gente não vai pecar. A gente até falou sobre contar até 3 antes de falar as coisas. E aí ele fala, não se ponha o sol sobre a vossa ira, né? Que a gente também, né, não precisa... às vezes a gente tem um problema e a gente fica lá guardando, cozinhando. Não, já resolve. Já resolve o problema. Para que ele não fique causando esse desgaste, essa corroendo internamente, sabe? Então a gente precisa pensar nisso. E aí ele complementa aqui, a gente não falou domingo passado, mas a gente vai falar hoje, ó, nem deis lugar ao diabo. Então, quando ele fala, irai-vos e não pequeis, e resolva logo, não se ponha o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Eu queria ouvir de alguém aí, se alguém quiser comentar, o que seria isso, não dar lugar ao diabo? Quando a gente está nesse momento de ira, como é que... O que ele quer dizer, não deis lugar ao diabo? Quem gostaria de comentar? Através da palavra, aprender, se controlar e não pecar, ficar brigando, xingando, falando. Será que é isso? Ter isso. o autocontrole, né? Isso. Tem que deixar Deus conduzir. Sim, é isso sim. Fazer porque ter o controle da situação, né? Ter o controle da situação. Porque a gente tem que calar. É difícil, viu, Marcelinho? Quando a pessoa está maltratando a gente, ou a pessoa já maltratou, e você tem que ali tem que estar ali conversando, tem que estar ali falando com a pessoa, sabendo que você já foi, a pessoa já falou, já comentou da sua vida. Fica difícil. A gente tem que fazer o seguinte, se controlar para não falar, pensar o que vai falar, porque senão acaba irando mais ainda aquela pessoa e irando mais a gente. Então a gente tem que tomar cuidado e pedir para Deus, porque é difícil, mas a gente, como servo, como a gente está sempre estudando a palavra aí com vocês, a gente vai aprendendo. Cada domingo a gente aprende uma coisa sobre isso daí, porque é difícil você não se irar quando a pessoa está te maltratando, ou a pessoa já te maltratou, entendeu? Já falou coisas que não devia. Já fica tão difícil, mas a gente tem que pedir para Deus. Eu tenho pedido para Deus, você entende? Para não deixar eu falar nada, sabe? Eu ficar quieta, calada, entendeu? Então eu estou passando por um processo sobre isso, para mim não irar, para mim não brigar, para mim não tirar satisfação, nem vou tirar, você entende? Mas é difícil, se a gente não estiver firme na palavra de Deus, firme com Deus, firme na igreja, na comunhão dos irmãos, se torna difícil. E parece não, a gente sabe que é Deus testando a gente, você entende? E a gente tem que passar, né? Para não irar a pessoa e não se irar, né? Mas é difícil, Marcelinho. Mas eu estou conseguindo passar por isso.
Antes até de passar aqui a palavra para o pastor Vani, porque é nesse momento onde a gente tem a brecha. Lembra que a gente fala que a gente não pode dar brecha para o inimigo? É nesse momento. Então, esse não dê lugar ao diabo é justamente isso. Quando a gente está nessa situação de ira e a gente dá o próximo passo, é que abre a brecha. Eu até lembrei uma vez que o pastor Vani estava pregando, ele falou do cavalo, né? Que o diabo foi lá e só soltou o cavalo, e depois as próprias pessoas foram evoluindo ali com a ira, e um brigando com o outro, um matando o outro, tirando satisfação do outro, que foi um caos. Foi só uma brecha, né? Uma brecha onde você, a partir de uma situação de ira, você deu o próximo passo errado e começou, né? A gente vê isso em briga de trânsito, por exemplo, né? Toda vez que alguém ira e toma uma decisão ruim, uma decisão agressiva, o negócio começa a ficar ruim para todo mundo, né? E aí entra essa é a brecha que Paulo fala para a gente não dar essa brecha. É difícil? É difícil. Mas essa é a brecha que muitas vezes a gente, quando a gente está bravo, quando a gente está indignado, quando a gente está nervoso, essa brecha, esse próximo passo que é a brecha para o diabo. Pastor Vani quer comentar, né, pastor? Vocês acabaram falando aí, mas é assim, porque a gente faz parte do mundo. Então, nós vivemos no pecado, no meio do pecado. Então, quando você deixa a sua carne sobressair, você está dando espaço para o inimigo. Você está deixando o diabo agir na sua vida. Fala assim, não, eu sou de Deus, imagina, você acha que o diabo vai agir na minha vida? Vai. Se você fizer a sua vontade, a vontade da sua carne, como você falou, o trânsito, eu acho que é o melhor exemplo que tem, né? Porque irrita a gente, assim, extremamente, né? Então, na sua vontade, na hora da raiva, é xingar, é brigar com o cara, é jogar o carro em cima. Então, isso você está dando espaço para o inimigo. Você está deixando o diabo agir na sua vida, porque você está fazendo a sua vontade, não a vontade de Deus, que é você fechar o olho, deixar, falar, Deus te abençoe, vai com Deus aí e tal, e deixa embora. Então, isso é um exemplo assim, mas tudo na nossa vida é assim. Se você for fazer a sua vontade, aquilo que você tem vontade na hora, porque nossa carne é muito fraca, gente. A gente se ira, a gente se irrita, assim. Então, isso é dar espaço para que o inimigo possa agir na nossa vida. Então, a gente tem que tomar realmente muito cuidado, como a dona Helena falou, estar todo o tempo em comunhão com Deus, com os irmãos, todo o tempo estar orando, estar pedindo a Deus, porque realmente cada dia está mais difícil, né? Porque parece que cada dia as pessoas estão mais folgadas, estão, sabe, não estão nem aí para ninguém, ninguém quer dar vez para ninguém, ninguém pensa em ajudar ninguém, é cada um por si, cada um vê o seu lado. Então nós estamos aí para mudar isso, né? A nossa missão é realmente fazer as coisas de maneira diferente, uma maneira que quebre a pessoa, né? Às vezes a pessoa vem com aquela raiva te xingando, você fala, meu irmão, Deus te abençoe, desculpa, mesmo você estando certo. Fala, olha, desculpa, não quis fazer isso, me perdoa, Deus te abençoe, tenha um bom dia. Você quebra totalmente a pessoa, em toda situação, se você fizer isso. Né? Então, a gente tem sempre que estar pensando assim, independente de eu estar certo ou errado, não importa. O que importa é sua atitude perante Deus. Deus vai tratar aquela pessoa, não você. Não é você que é responsável para agir na vida daquela pessoa dessa maneira, é Deus. Então, você abençoa a vida da pessoa, vai com Deus, tenha um bom dia, me perdoa e tal, e vida que segue, você continua na presença de Deus sem deixar que o inimigo haja na sua vida. Amém. Pastor Vanderlei? Muito bem, pastor Vani. Muito bom, muito bem colocado. O Paulo responde também. Ele fala e responde. Né? A Bíblia é assim, ele fala e responde. Então, quando ele fala, não dê lugar ao diabo, aí depois ele fala, aquele que furta, não furte mais. Significa o quê? Você não pode perseverar no seu erro. É isso. Paulo está falando assim, olha, não dê lugar. Se você está perseverando no seu erro, você está dando espaço. Então, aqui, quando Paulo fala, não dê lugar ao diabo, ele responde já. Aquele que faz, que está furtando, não furte mais. Aí depois ele dá uma relação grande, né?
sobre aquilo que nós não deveríamos fazer, como palavras torpes. Tem pessoa que se converte e a boca não se converteu, não entendo. Fala palavrões, fala bobagem, ou xinga os outros, né? Então, olha só. Então, não dê lugar ao diabo. Se a sua atitude de cristão é a mesma do passado, você tem que ter uma experiência com Deus. Então, você está dando espaço para que o inimigo penetre na sua vida. Então, em resumo, o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha só, não persevere no seu erro. É isso, não persevere no seu erro. Se você perseverar no seu erro, você está dando espaço ao diabo. Amém. Pastora Débora? Em relação a tudo isso também, o trânsito é uma coisa bem, né, que vocês falaram aí, mas eu também tenho aquele versículo que fala, aquilo que eu não quero fazer, eu faço. O que eu preciso fazer, eu não faço. Então, a Bíblia é muito clara que nós temos que todos os dias matar o nosso eu. E não é só lá fora, porque a gente fala aqui no versículo, fala toda amargura, cólera, né, que são doença, ira, gritaria, blasfêmia, e às vezes dentro de casa nós somos pessoas que gritam o tempo todo, que berram o tempo todo, e a vizinhança, os filhos, o marido, às vezes não é cristão, ou a esposa, acompanha tudo isso. Então, olha como é importante todos os dias a santificação, né? Todo dia eu tenho que falar, Senhor, hoje eu quero ser melhor do que ontem. E fechar as brechas, fechar as legalidades que nós abrimos. Não somos perfeitos, né? Mas como nós falamos ontem, Deus, através de Jesus, nos trouxe um plano perfeito. E a palavra de Deus fala que nós temos o quê? Que matar o nosso eu todos os dias. Então, é importante o nosso testemunho na igreja, nosso testemunho no trabalho, no trânsito, nosso testemunho quando nós estamos sozinhos, com o nosso celular, na televisão, o nosso testemunho dentro de casa, que dentro de casa eu acho que é um dos lugares mais difíceis da gente, é o lugar que Deus mais nos ensina, mais molda o nosso caráter. Amém, pastor. Só complementando a palavra da Débora, é fácil você analisar como está a sua vida com Deus. Pergunte para o seu vizinho. Pergunte. O que o seu vizinho acha de você? Um homem de Deus, uma mulher de Deus ou não? Lá no trabalho. Pergunte para os seus colegas de trabalho o que ele acha de você, né? Se você é um homem de Deus ou não é. Então, irmãos, o nosso testemunho, como está dizendo a Débora, fala muito mais alto do que muitas palavras. Palavras saem da minha boca, mas o testemunho é vivo. Então, é muito importante, isso que a Débora falou, o que o seu filho, a sua filha, o que o vizinho, o que o seu colega de trabalho, lá no esporte, pensam quem você é. Ele fala, não, esse é um homem de Deus, uma serva do Senhor. Fala, esse aí, ó, né? Então, é muito importante nós sempre analisarmos o que meu vizinho está pensando de mim, o que meu parente pensa de mim. Não é assim na igreja todo mundo dá glória a Deus, mas quer ver fora da igreja, que nós temos que dar nosso testemunho. Amém. Amém, isso mesmo, muito, muito, muito bem observado. E aí, continuando aqui, né, o que nem o pastor já falou, aquele que furtava, não furte mais, e o trabalho você fazer com as próprias mãos. Bom, essa questão também, né, o furtava e não furte mais, muito relevante, né, essa colocação de que quando a gente muda, né, a gente se arrepende, a gente reconhece o erro e a gente muda. Porque tem aquelas pessoas que têm o hábito de furtar e às vezes acham que isso é normal, né? Quando a pessoa muda, quando a pessoa tem Cristo no coração, ela vai mudar. Então, ela vai ser perdoada e ela vai ter um caminho novo, né? Então, isso daqui fica claro também nas palavras de Paulo. Então, quando ele fala aqui para a gente fazer com as próprias mãos, né, o nosso trabalho, a gente também tem que entender que a gente tem que ser leal, a gente tem que ser honesto, a gente tem que trabalhar da forma correta, né? Não passando a perna em ninguém, né? Tem gente que às vezes fica, né,
ganhando no mérito dos outros, né? Ou fica, a gente vê muito isso, um puxando o tapete do outro, às vezes no trabalho, né? E um trabalho honesto, adequado, né? E justo ali, você ganhar de acordo com o que você produz, né? Você está produzindo com as próprias mãos, vamos dizer assim, não produzindo, construindo, mas trabalhando mesmo. A honestidade no trabalho também é um ponto importante e também é uma fonte de testemunho, né? Uma vez eu falei aqui, né, que o meu chefe veio falar para eu fazer um reembolso lá no almoço, lá que num comprovante. A hora que ele percebeu que ele pediu para mim e viu que eu não ia fazer, porque não estava dentro das normas éticas, ele mesmo já respondeu, não, você não vai fazer, eu sei que tá errado. Ele mesmo começou falando, ele mesmo já terminou, ele não precisou falar nada. Então, ele acho que já me conhecia e já sabia que eu não ia concordar com aquilo, e ele teve que resolver de outra forma. Então, o nosso testemunho dentro do trabalho, ele também ele também fala da nossa forma, de como que a gente anda em Cristo, né? Então, esse ponto aqui no versículo 28 também é uma boa reflexão, né? E Paulo ainda fala, né? Trabalhe direito, trabalhe aí com o suor do seu rosto, mas também para que você também tenha condição até que ajudar quem precisa, né? Que também é uma forma uma forma correta de viver. Quando a gente tem condições de acudir alguém, que façamos isso, né? E aí, no 29, próxima coisa que ele fala, que também o pastor Vanderlei comentou, e é muito importante, né? Que não sair nenhuma palavra torpe da nossa boca, né? Palavra indecente, né? Palavra que não edifica, uma crítica destrutiva, né? Um palavrão, uma coisa que não agrega e ainda gera um clima ruim entre as pessoas, né? Então, a gente tem que ter cuidado, né? Na hora de falar também. Paulo deixa claro isso daqui. E aí ele fala, então, se você vai falar alguma coisa, que seja boa para edificação, né? Se você vai falar alguma coisa para o irmão que não vai adiantar, só vai piorar, então não fala. Agora, se você tem uma oportunidade de edificar, que seja edificado. E ele fala assim, conforme a necessidade. Eu até gosto de usar esse conforme a necessidade, irmãos, como uma oportunidade. Onde tiver uma oportunidade de você edificar o irmão, não deixa passar a oportunidade. Aproveita e fale. Fale uma boa coisa, fale uma coisa que edifica, uma coisa que ensina, né? E o que acontece? Ele ainda termina aqui, ó, transmita graça aos que ouvem. Você já reparou que tem pessoas que o povo procura para ficar conversando, falando? Porque ele gosta de ouvir aquela pessoa. Tem outras que não, a pessoa nem conta, nem vou falar nada para aquela pessoa, porque não vai adiantar, só vai piorar a situação, sabe? Paulo aqui está deixando uma dica muito bacana, né, para a gente. E o pastor Vanderlei também sempre ele usa sempre esse exemplo e eu acho muito legal, aprendo muito com todos vocês aqui. Mas essa palavra para edificação, ela é muito importante. Ela ajuda, ela dá força para as pessoas que estão às vezes querendo se desviar, querendo fraquejar, querendo esfriar. Uma boa palavra de edificação ajuda. Então, Paulo fala, se você vai falar uma coisa que não ajuda, então não fala. Não saia da vossa boca se for uma palavra que não vai edificar. Agora, vai edificar? Então, conforme a necessidade, diga uma palavra boa para edificar o homem. Seja quem for, né? O amigo, o filho, um parente, né? Pastor Vanderlei? Ainda sobre palavra torpe, às vezes a gente imagina só que é palavrões, aquela coisa que o mundo usa. Eu estava observando lá onde eu frequento de vez em quando, ou de vez em sempre na academia, uma pessoa colocou um pedido no outro, sabe? E todo mundo dando risada do pedido, e o moço que recebeu o pedido não gostou. E eram muito amigos.
Então, nós temos que tomar muito cuidado até naquilo que a gente fala fora e dentro da igreja de colocar apelido. Às vezes a pessoa, você pensa que ela aceitou, mas não aceitou. Ou pode entristecer também o pai ou a mãe. Então, quando é a palavra tem que ser tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos, né? Que pode, às vezes, só dar um sorriso, porque não quer deixar você triste, porque pode ficar sem graça, mas ele não aceitou aquilo que você falou para ele. Especialmente colocar apelidos, né? Apelidos que defamam até as pessoas. Então, nós temos que tomar muito cuidado. A nossa palavra tem que ser de edificação. Logicamente que existem brincadeiras muito sadias, né? Que nós brincamos, lógico, mas aquilo que nós brincamos temos que tomar cuidado também, para ver se alguém não está triste, ou a pessoa não está triste, que você colocou o pedido. Esse moço aí, muita amizade um com o outro, muita amizade. Depois disso aí, eu senti que a amizade deles já foi o quê? Diminuindo, por causa de um apelido. Aí todo mundo dando risada, eu não dei risada, eu não gosto. Aí eu falo com a pessoa, você é uma bênção. Essa foi a minha palavra para esse moço, você é uma bênção. Né? E outra também, o testemunho, foi uma moça. Uma moça estava lá na academia, e esse moço viu alguma coisa e falou com ela sobre alguma coisa, ela ficou muito triste, saiu do lado, aí eu fui lá falar para ela, olha aqui, eu deixa eu falar uma coisinha para você. Deus tem algo maravilhoso na sua vida. E ela quase chorou. Falou, pastor, muito obrigado. Então, irmãos, até nos apelidos e brincadeiras, não estou falando, eu gosto de brincar, né, nós, mas tem que tomar cuidado para ver se aquela pessoa está aceitando a sua brincadeira ou não está. Se não está aceitando, não brinca mais. Amém? Amém. E ele ainda fala aqui, né, transmita graça aos que ouvem. Pessoal, tem gente que até para elogiar, não elogia bem, sabe? Assim, já, às vezes, a gente estava brincando, a pessoa estava com dificuldade e conseguiu fazer alguma coisa. Aí alguém chega lá e fala assim, até que enfim, hein? Pô, o cara é um elogio que tá... É um elogio, mas tá ruim, né? Ué, até que tá bom, né? Você vai ver o negócio, até que tá bom. Né? Às vezes você pensa que está elogiando, é um elogio, mas está esquisito, né? Até que, enfim, você conseguiu fazer isso aí, né? É um elogio mesmo, né? Então, a gente tem que ficar mesmo preocupado, né? Atento da forma com que a gente vai falar, né? E aí, no versículo 30, Paulo também fala assim, não entristeçais o Espírito, né? No qual nós fomos selados para o dia da redenção. Então, aqui ele está querendo dizer que a gente não andar errado, né? Por quê? Porque a gente está indo contra o que a gente tem, está indo contra o nosso propósito, né? Então a gente precisa agir de forma adequada, porque entristece o Espírito de Deus a gente andar de forma errada. É isso que Paulo fala. E aí ele começa a falar o que a gente precisa ele fala, longe de vós, né? O que a gente precisa evitar aqui? Aí ele tem uma lista aqui, né? Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, né? E malícia. Então, está deixando muito claro, né? O que é errado e o que é certo. Está deixando muito claro que a gente tem que evitar isso. Então, até comparando aqui com aquele versículo 26, onde ele fala, irai-vos e não pequeis, né? É justamente o que a gente já falou até agora. A gente tem que, através do nosso controle, através do nosso fortalecimento espiritual, a gente não dá esse passo errado, esse passo na direção errada. Então, quanto mais a gente puder evitar esses tipos de coisa, a gente precisa evitar. Tem uma coisa que tá te corroendo, vamos resolver, vamos liberar perdão, né? Vamos pedir perdão, mas eu nem sei se eu sou eu errado. Vai lá, liberar perdão. Está fazendo mal para você e para outra pessoa. Às vezes a gente fala, mas eu não estou errado. Não importa, você precisa também liberar perdão, saber também pedir perdão, saber, como Paulo a gente aprendeu aqui em Coríntios, saber onde a gente fala, assume o prejuízo, vai.
assume o prejuízo e vamos em frente, né? Assumir o prejuízo aqui é a gente parar de tentar resolver aquilo ou receber aquilo, né? Assumir o prejuízo significa vamos finalizar essa questão que está incomodando os dois lados, né? Vamos encerrar. Então, esse tipo de coisa faz bem para a gente, né? Vamos para frente, vamos. Pastor Vani deu um exemplo muito bom aqui, né? Quando você fala assim, desculpa, não foi minha intenção e vamos para frente, às vezes você mesmo, você estava certo. E assim, esse tipo de atitude resolve o problema. Dos dois lados, inclusive, né? Aquilo não fica mais na cabeça da gente, né? Martelando e trazendo aí um pouco de desconforto, e também para o outro lado. Então, muitas vezes a gente precisa resolver. Não se põe o sol sobre a vossa ira, sabe? Vamos resolver logo isso. Ficar ali cozinhando essas coisas, né? Ontem, né, no mês passado, o irmão falou um negócio que eu não gostei muito, não concordei com ele. Pô, e até hoje você está cozinhando isso? Aí eu vou falar para ele, não sei como, mas eu vou falar. Pô, sabe, essas coisas assim também atrapalham o nosso desenvolvimento espiritual. Precisamos desapegar, ó, longe de vós isso, longe de vós a amargura, longe de vós a cólera. Gritaria é muito, muito importante a gente evitar. Eu acho que também não é muito difícil evitar gritaria, né? Por quê? Porque a hora que você começa a aumentar a voz, você já sabe que você está perdendo o controle. Você consegue, sim, parar com a gritaria e refletir, mesmo que você esteja certo. Mas é normal, a gente quer, né, gritar, a gente quer falar. Então, a gente tem que evitar isso. Isso daí dá brecha, dá lugar ao diabo. Começou a levantar a voz, a brecha está abrindo a brecha. Não pode. É só começar a levantar a voz, você já sabe que está indo para o lado errado. Longe de vós também blasfêmias, né? Pastor Vanderlei? Viu, Marcelino? Quando fala sobre gritaria, às vezes a pessoa quer se justificar dizendo assim, mas é a minha natureza. Eu sei que, às vezes, tem naturezas diferentes, que é a pessoa mais explosiva, né? Outro falar mais calmo, mas nós não podemos nos defender dizendo do nosso erro, mas é que eu sou assim mesmo por causa da minha natureza. Mas o Deus que nós acreditamos é o Deus que transforma a nossa natureza. É isso. Então, não existe desculpa. Eu sei que, às vezes, a pessoa fala mais alto, mais baixo, mas a gritaria até precisa... por escândalo, né? Os vizinhos falam, nossa, imagina só, essa é crente, misericórdia. Então, nada nós podemos justificar, nada justifica, ou melhor, os nossos erros, o nosso pecado. E quando fala assim, não entristeçai o espírito, é novamente da outra relação. O que entristece o espírito? Lá no 27, não quando você dá lugar ao diabo. O que entristece o espírito? Quando você tem palavra torpe. Olha lá, então é um monte. Então nós temos que pegar esse 27 aqui e até o 31 e falar o que é que eu estou fazendo que pode entristecer o espírito. O que é? E quando entristece o espírito, o que acontece? Nós não sentimos mais a comunhão. Tem pessoas que vão na igreja e falam, mas não senti nada. Por quê? Porque você está entristecendo o espírito. Por isso. Então, não entristecer o espírito não, é uma coisa terrível para nós. Então, nós temos que lutar. O espírito tem que estar agradável, tem que estar contente com a minha vida, com a minha posição, com o meu exemplo. Então, entristecer o espírito, irmãos. Alguém estava falando ontem comigo de uma pessoa que era ungida de Deus, ungida. Pregou até na nossa igreja. Um pastor pregou na nossa igreja uma palavra sábia. Ele veio pregar na nossa igreja. E, infelizmente, ele entristeceu o espírito. Então, nós temos que tomar muito cuidado
para não entristecer o Espírito. Se você entristece o Espírito, como que ele vai agir na sua vida? Como que ele vai responder a sua oração? Como? Então, aqui Paulo nos exorta aqui essa relação que ele dá para nós. Amém. Amém. E aí ele, no 32, então ele fala, então, como a gente deve ser, né? Ele também está falando o que não é para fazer, mas também o que é para fazer, né? Então, a palavra deixa muito claro muitas coisas para a gente, muitos ensinamentos. E aí, no último versículo desse bloco, o que ele fala? Sedes uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Então, irmãos, é isso que ele está falando, a gente precisa tratar bem o irmão, a gente tem que compreender, a gente tem que entender. É diferente de concordar, tá? Então, porque às vezes a gente pode não concordar com o que a pessoa é, com o que ela está fazendo, não importa. A gente não concorda. E a gente também pode deixar claro que a gente não concorda com aquele comportamento. Mas a gente tem que saber tratar as pessoas, né? Então, quando ele fala assim, de que a gente tem que ser benigno, compassivo, e essa questão aqui, perdoando uns aos outros, que é uma parte difícil também, perdoar, né? Perdoar quando a gente é chateado por algum irmão. Paulo aqui dá um exemplo muito, muito forte, né? Ele fala assim, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, olha só, hein? Deus nos perdoou em Cristo. Olha só, então, uma vez a Rosi, né, estava pregando sobre isso, deu um testemunho. Deus perdoou os nossos pecados, e às vezes a gente não vai perdoar um pecado do irmão, né? É uma reflexão profunda esse versículo, né? É uma parte difícil, né, da gente fazer, claro, é difícil. Perdoar, é difícil. Mas quando a gente olha para Cristo, a gente olha o que Deus fez entregando o próprio Jesus para falar assim, olha, aqui estou perdoando todo o seu pecado. Aqui eu estou te dando uma vida nova, a eternidade aqui, está mudando tudo. E a gente, às vezes, não consegue perdoar o irmão. Então, Paulo, ele está reforçando aqui, não só ele está falando para a gente perdoar uns aos outros, mas como Deus nos perdoou. Quando a gente pensa nisso, eleva um pouco o nosso pensamento. É igual quando a gente fala assim, fazer para os irmãos o que gostaria que fosse feito para você. Quando você começa a pensar diferente, começa a relacionar uma coisa com a outra, você começa a perder. Como é que Deus conseguiu nos perdoar? Como é que a gente não vai perdoar? Então, Paulo aqui ele chama a atenção aqui nesse último capítulo, versículo, muito, muito importante. É isso aí, irmã Rosângela. Se colocar no lugar da pessoa faz a gente ter um pensamento maior, né? Você entende melhor, né? Quanto mais a gente faz esse exercício, mais a gente consegue exercitar o perdão. Essa é uma boa prática. Bom, e com isso aqui, a gente fecha aqui o contexto do capítulo 4, né? E aí domingo que vem, a gente começa o capítulo 5, ainda dentro desse sentido de ensinar como que é a nossa vida em Jesus, né? Como é que é uma mudança na nossa vida. Como nós devemos viver essa nova vida. Aí, se alguém quiser falar mais alguma coisa, eu já passo a palavra para o pastor Vanderlei, para a gente encerrar aí o nosso estudo de hoje. Amém. Se ninguém tem mais nada para falar, eu só quero dizer uma coisa. Fico pensando, o que eu tenho que fazer para não dar brecha ao inimigo? Nós falamos, eu não quero dar brecha, mas o que nós temos que fazer? Tem que fazer alguma coisa. O que eu tenho que fazer para que a minha palavra seja de edificação, não de condenação, não palavra torpe? O que eu tenho que fazer?
entre muitas coisas que nós temos que fazer, é ter um momento de oração. Oração é aquilo que transforma, que nos policia, que nos dá força para vencer as tentações, dá força para nós vencermos a nossa natureza, é a oração. E nós temos na nossa igreja uma reunião de oração todas as quintas-feiras. Além da oração, como que você vai vencer para você não dar espaço ao diabo? A leitura da Bíblia. Você tem que ter, todo dia tem que... A leitura é uma edificação. Agora, o que eu tenho que fazer para vencer essas tentações, não dar lugar ao diabo? Participar da escola bíblica dominical. Então, você vê que, às vezes, ele fala, não dá lugar, mas a minha natureza é difícil para mim. Mas o que eu tenho que fazer para vencer? São essas 3 coisas, pelo menos. Orar. Você está orando? Mas estou orando. Ora o dobro do que você está orando. Estou lendo a Bíblia, mas já estou lendo. Leia o dobro do que você está. Mas estou frequentando. Frequente mais realmente a reunião de oração. E frequente a escola dominical, onde nós aprendemos, né? Então, é isso que eu queria falar no final. Pai amado, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem nos ensinado através do Marcelino, das pessoas que participam e também do Edgar. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Pai, venha nos fortalecer aquela parte mais frágil que nós temos, Pai. Venha nos fortalecer, Pai. Deus amado, que da nossa boca possam sair palavras que edificam, não palavras torpes. Pai amado, muito obrigado por esse estudo. Agora, Pai, nos dá graça, nos dá força para nós colocarmos tudo isso que estamos aprendendo em prática, senão é em vão. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu quero abençoar todos que estão participando na Escola Bíblica Dominical, dando força para cada um vencer o gigante que tenta nos derrubar. Obrigado por tudo, Deus. Pai amado, abençoe também, Pai amado, a cantata de hoje à noite, Pai. Que seja uma grande bênção. Unge todas as pessoas que vão participar com o teu óleo santo, o óleo da unção. Que o teu Espírito Santo esteja sobre cada um, desde a menor de idade até o mais idoso. Pai amado, e abençoe todas as pessoas que estarão lá. Que haja, Pai amado, salvação. Esse é o nosso objetivo da cantata, que haja salvação e o teu nome seja glorificado. Muito obrigado por tudo, Pai. Eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém! Amém! Deus te abençoe, pessoal. Deus abençoe a todos. Amém, bom domingo.